com uma oração. Glorioso, eterno Deus e Pai. Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, mais esse tempo, Pai, de alinhamento, de posicionamento na Tua presença. Senhor, iniciamos esse tempo, Pai, de aprendizado, que viemos, Senhor, mais um dia de entendimento, nos colocando, Senhor, diante do Teu altar, mas principalmente, Pai, trazendo a nossa mente, Pai, cativa, arrebatada ao Teu conhecimento, ao Teu entendimento, aonde, Senhor, nada é nosso, tudo é Teu. Senhor, aonde somos gerados a um nível de conhecimento, de aprendizado, aonde, Senhor, somos instrumentos para servir ao teu reino. Colocamos já, Senhor, toda a conexão dos fios dessa internet, Pai, para que ela não venha cair, ela não venha, Senhor, ser partida pelo roteador, ela não venha ser defraudada pelo adversário, ela não venha ser, Senhor, cortada nenhuma conexão. Senhor, ligamos já a tua palavra, nos garante, Mateus 18:19, o que ligamos na terra está ligado no céu, e o que desligamos na terra está desligado no céu. Então, desligamos todo impedimento, toda distração, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir que o conhecimento venha entrar na mente dos teus filhos. E, Senhor, toda distração nós tiramos agora. E que ela venha, Senhor, entrar de maneira clara, segura, limpa, Pai, o entendimento e o aprendizado. Pai, colocamos também diante de Ti, Senhor, a nossa vida, e já em gratidão diante do Teu altar, a vida da Sarita e do Rogério, que tem sido instrumento, Senhor, na palma da Tua mão, tem nos servido e servido ao Teu reino. Senhor, eu quero agradecer e te pedir uma bênção especial para os Teus filhos. Muito obrigada por tudo, Senhor, pela porção que tu tem derramado na vida dos teus filhos. Eu já te louvo, te glorifico, Senhor, por esse milagre, porque, Senhor, eles são frutos, Senhor, da palma da tua mão. Senhor, eu já quero te louvar por tudo, no nome e no sangue de Jesus. Eu não vou declarar outro, eu quero que alguém se manifeste já em oração, para que venha agradecer esse período que nós estamos tendo diante do Senhor, em conhecimento, em aprendizado, e venha em gratidão levantar mais uma oração diante do altar do Senhor. Amém? Quem sentir no coração pode orar. Tem briga, hein, gente? Pai, eu quero te agradecer por mais um dia. Quero louvar também o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, por Aleluia. esse momento que nós estamos aqui orando, Senhor, e buscando conhecimento, Senhor. Obrigado pela vida da Aleluia. tua serva, Senhor, a tua filha que tem se disponibilizado, Senhor, tem se empenhado, Senhor. Muito obrigada. Porque assim, Pai, como estava com Daniel, o Senhor diz que existe um espírito de excelência, Senhor, que o Senhor dá aos teus filhos. E esses são instruídos, ó Pai, para um tempo determinado, ensinando a outros, Pai, a serem livres, Pai, pelo poder da tua palavra. Senhor, a nossa libertação começa através do conhecimento. Muito obrigada, Senhor, porque o que nós aprendemos aqui, Senhor, vai mudar a nossa história, vai mudar, Senhor, a nossa descendência,
Vai mudar, Senhor, os passos errantes, Pai, que nós estávamos. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo. Que o Senhor possa retribuir, Pai, a pastora Silvia, a pastora Janimara. Senhor, que o Senhor possa alcançá-las com ricas bênçãos do céu, abençoando as tuas filhas com aquilo, Pai, que nós não podemos, mas o Senhor pode. Por isso, Senhor, eu te peço uma bênção especial também para as tuas filhas. Que o Senhor venha abrir, Pai, as comportas dos céus. E o Senhor venha realizar, Senhor, até os mínimos sonhos, Pai, que elas têm te pedido. Senhor, eu venho te pedir, dá saúde, inteligência, entendimento cada dia mais a tuas filhas, restaura as forças delas, Senhor, em nome de Jesus, e que elas caminhem, Senhor, diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, e muito obrigada por essas pessoas que aqui estão também, os meus irmãos. Nos capacita a aprendermos. Senhor, como eu peço ao Senhor, me dê o entendimento, trabalha, Senhor, na minha mente para que eu possa entender o que está sendo falado, Pai, para com entendimento eu venha ser transformada dia após dia. Assim, meu Pai, eu te louvo por este momento e por tudo que tu já fizeste e por tudo que tu ainda irá de fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. 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 Glória a Deus. Amados, a gente está falando hoje sobre o chamado de libertador. A gente sabe que quando a gente está falando de libertação, e aquele que vai ministrar sobre a vida de outros, é um ministério, é um chamado. Você vai cuidar de vidas que vão chegar até você e normalmente a pessoa chega e vai olhar para você como solução dos problemas dele. E são pessoas que chegam até você vendo você como a tábua de salvação. São pessoas que estão feridas de alma, muitas vezes com problemas conjugais, com problemas de orfandade, que já passaram, às vezes, por várias igrejas e que chegam até você achando que você é Jesus, e você não é Jesus. Você é um libertador e você é uma pessoa centrada e consciente. E você tem que passar para essa pessoa, primeira coisa, maturidade. Você tem que ter os pés no chão. Você não é Jesus, você não é Deus, e você é um orientador espiritual. Mas a solução do problema dessa pessoa está nele, não está em você. Você é um condutor, mas vai depender dele, mais dele do que você. Você vai direcioná-lo. Só que vai chegar uma hora que você não vai poder direcioná-lo mais, porque tem um probleminha que o libertador tem que ter maturidade. Porque quando a gente trabalha com libertação e você leva, a gente fala, o apóstolo fala muito, salinha, que a gente fala da salinha. A pessoa vai para a salinha 1, 2, 3. Daqui a pouco ele quer 4, 5, 6. Se ele tiver uma dor de barriga, ele quer o libertador de novo. Se ele vai comprar uma calça, ele quer o libertador de novo. Se ele teve um problema em casa, ele quer o libertador de novo. E ele começa a ter uma dependência do libertador. E aí é a hora de você cortar, ter maturidade para cortar essas arestas. Porque você é libertador, não conselheiro espiritual. Por isso que o libertador tem que ser uma pessoa madura, senão ele acaba transferindo para uma dependência emocional. Então, isso que nós vamos ver. Abra a tua Bíblia, pega um papel, uma caneta e abra aí hoje em João 1, no 12 e o 13.
E nós vamos começar a ler. A palavra de Deus fala assim, ó, em João, eu quero que você guarde todos esses textos que vão ser muito úteis para você. João 1, no 12, ó. Mas todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, todos os que nasceram, não nasceram da carne, mas da vontade. Ou seja, você vai ter filhos espirituais. Você vai ter filhos gerados que você vai ver a transformação da pessoa na salinha. São pessoas que entram com as feições bem oprimidas. As feições, às vezes, feias, aquele rosto oprimido mesmo. E no final da libertação, o rosto da pessoa já tem uma mudança, a pessoa tem um brilho no rosto, na face, porque ele não nasceu de você na carne, mas ele está sendo transformado pelaquilo que você carrega, a presença de Deus que está em você. Então, ele está sendo gerado pelaquilo que está em você. Você está transmitindo Cristo que está em você, que está sendo levado para aquela pessoa. Por isso que esse versículo aqui é tão importante. Você gera filhos espirituais. Eu creio que cada um que tem chamado na libertação para ser um libertador, a palavra de Deus já deve ter falado, você já deve ter falado, recebido uma palavra profética dizendo que você vai gerar filhos espirituais, você vai ser pai e mãe de nações, eu vejo no seu ventre você gerando filhos. Não é filho que você vai gerar, vai engravidar, não. Você vai ter filhos porque você vai transferir não só conhecimento, mas a unção que você carrega. Abra aí ainda em João 3, no 3 e 8. Continua aí em João 3. Agora vamos lá, no 3 e 8. Vamos lá. Em verdade, respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires se eu te haver dito, é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? E respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Na verdade te digo, como dissemos o que sabemos e testemunhamos que temos visto, e não aceitai o nosso testemunho. E eu vou falar uma coisa para você. Nicodemos, ele era chefe. E quando ele vai falar com Jesus, esse homem era um erudito dentro da sinagoga. Ele vai ver Jesus à noite.
Porque sendo ele um erudito, dentro de uma sinagoga, mas fariseu, ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá, ele era como Paulo, ele conhecia toda a Torá, só que ele sabia que Jesus carregava algo diferente, era algo diferente daquilo que ele lia. E ele precisava ir ao encontro daquele homem que era diferente daquilo que ele lia. Assim, sou eu e você. Quando nós queremos ser um libertador, nós precisamos ter a nossa vida, um encontro verdadeiro com Jesus. Não adianta você ler só a Bíblia. É necessário que você leia a palavra. Você não pode ser um libertador se você não gostar da palavra. Você precisa ler a palavra, muito. Mas você tem que ter um encontro verdadeiro com Cristo. A tua alma tem que aspirar Jesus. Você tem que ter desejo por Jesus. Você tem que amar Jesus. Porque a pessoa que você vai libertar, você tem que transferir isso. Porque você não vai ler uma pauta. Você tem que transferir a essência daquilo que você carrega. E você carrega Jesus. Quando Nicodemos vai até Jesus, a palavra aqui, que ele fala assim, Rabi, Jesus olha para ele e ele entende que aquela palavra Rabi é alguém que reconheceu que ele não chamou Jesus só, ele chamou mestre. Me ensina o que tu sabes. Eu sei que tu é diferente. Eu sei que tu carrega algo. Eu leio a Torá, mas eu sei que tu sabe, tu transmite algo. E o libertador é isso, gente. Ele tem que transferir o que ele tem, o que ele carrega na alma. Quem me conhece sabe o que eu falo do meu apóstolo. Quando eu vi o Éder pela primeira vez, eu não sabia quem era Éder. Eu não sabia do voto dele. Quando eu vi o apóstolo Éder, o que me chamou a atenção no apóstolo Éder foi o que ele transferia do conhecimento da palavra. Eu falei, gostei desse roqueiro. Para mim, o apóstolo Éder, era um roqueiro, porque ele estava no voto do cabelo. Ele deixou o cabelo crescer, pedindo sabedoria ao Senhor. E eu achei que ele era um roqueiro. Eu não tinha o entendimento que ele era um apóstolo. Mas a transferência do conhecimento da palavra foi o que me chamou a atenção, porque ele transferiu para mim numa live o que ele tem, e isso me chamou a atenção. E é por isso que eu fui procurar quem era ele. Porque aquilo que ele tinha, a essência, a intimidade dele com Deus, é que ele transferiu para mim através de uma live. Então é isso que o libertador precisa transferir. A essência que ele carrega. Você, não é ler uma pauta, é a intimidade que ele tem. Quando Nicodemos vai atrás de Jesus,
Nicodemos sente que Jesus carregava algo que ele não tinha na Torá. Ele lia a Torá, mas não era suficiente. É isso que você tem que entender. O que você precisa trazer da libertação para a tua vida, porque é o que você vai transferir para as pessoas que você liberta. Se você não conseguir transferir isso, você apenas vai ser um leitor de pauta. E é isso que o apóstolo Éder fala sempre. Ler a pauta não é libertação. Você precisa transferir aquilo que você carrega, a tua essência para a pessoa. Se você não transferir a tua essência, você é só um leitor de pauta. E ler pauta é uma reza, nada mais que isso. Então, quando o Senhor fala assim, é ter esse compromisso em gerar na pessoa a tua essência. Quando você gera na pessoa a tua essência, aquela pessoa vai sair da salinha liberta. Ela vai sair transformada, ela vai sair mudada. E é isso que é o teu chamado. Libertador é isso. É gerar filhos transformados pelaquilo que tu carrega. Agora vamos entender por que o libertador precisa ter um tempo de caminhada com Cristo. Abra aí em Tiago 1, no 2 e o 3. Vamos lá. Se você não está com Bíblia, você vai anotando esses versículos. Tá? Coladinho. Tá colado aqui, ó. Agora tá feio. Tiago, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tenha por. Não, produz perseverança. A perseverança tenha por sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completo, não faltando em coisa alguma. Ou seja, até o 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, para que todos dá liberalmente, não com censura, a não ser se é dada. Porém, peça com fé, não duvidando, pois é semelhante à onda do mar, que sobrelevada e agitada pelo vento. Ou seja, pelo menos uns 2 ou 3 anos dentro de uma igreja, como membro batizado, para ser o que você precisa entrar para ser libertador. Você entrou na igreja, você foi batizado, aí depois você foi discipulado, você foi para o evangelismo, você trabalhou no evangelismo, aí agora você trabalhou com adolescente, agora você foi trabalhar
servindo ali na cantina. Aí, com o adolescente, não deu certo, o adolescente, você se irritou. Aí você foi para a cantina, aí você lavou muita panela, não deu certo. Aí agora você está no grupo de senhoras, aí você era aquela quezeira, uma implicando com a outra, aí você não deu certo. E o que está acontecendo? Você está passando por vários escovões, mas você perseverou, sendo forjada na fornalha. Aí te deram oportunidade, você foi falar lá na frente. Aí falaram assim, irmão, ó, tu gaguejou, tu chegou atrasada, e tu falou isso, tu falou aquilo, e tu não gostou, e aí você se sentiu. Mas você está sendo preparada e tendo maturidade para apanhar no ministério. Quando você chega na libertação, você já apanhou em todas as áreas da igreja. Então você não é mais dodóizinha, porque você já foi forjada em vários cantinhos da igreja. Nada te dói mais. Porque se você entra, é batizada, e logo você vai para a libertação, no primeiro vento você sai da igreja. Libertação, primeiro que você vai apanhando o diabo, o primeiro vento. E depois você vai ser corrigido no teu caráter. Mas você não vai ser corrigido pelo pastor, pela obreira, não. Você vai ter confronto de você com você mesmo. Porque o teu eu vai falar contra você mesmo. E aí você não quer. Porque o confronto é no teu caráter. É nas mazelas que nós carregamos. E a gente não quer. Porque a gente é perfeitinho para nós. Então, quando você está acostumada a apanhar, aquilo não te dói. Porque você já apanhou tanto, está tudo certo. Então, o libertador, ele não pode ser nécio, ele não pode ser menino, ele não pode ser novo convertido. Ele tem que saber que ele vai tirar pessoas de prisões, de cativeiro de alma. Ele vai tirar pessoas que estão feridas, pessoas que estão muitas vezes passando por provações, mas ele não vai. Às vezes são casais que entram em libertação, que o esposo está sempre envolvido na obra e a mulher é só coadjuvante no ministério. Ela está só do lado, mas ela nunca botou a mão, ela nunca foi uma intercessora, ela só está ali do lado do marido. E aí, o dia que o marido adoece, ela nunca levantou uma oração, ela nunca soube o que era um jejum, ela nunca soube o que era expulsar um demônio, porque ela era uma pessoa apenas coadjuvante. Então, a libertação é para a pessoa que tem garra, que sabe o que ela vai enfrentar. Que é uma guerra, é uma batalha espiritual. Não é para criança, não é para menino, é para quem vai para uma guerra com certeza que eu vou apanhar. Mas é isso que Deus me chamou. E eu gosto disso, não que você goste de apanhar, mas você gosta de ver vidas transformadas e ver aquilo que Deus chamou e o milagre que Deus vai fazer naquela vida. Eu coloquei uma figurinha lá. Eu não sei se vocês fizeram um grupo, se vocês guardam isso, para mais tarde vocês terem o material, mas eu guardo. Então,
agora 1 Tessalonicenses 5,17. Abra aí para você guardar. É um versículo pequenininho. E Tessalonicenses também é logo depois de Colossenses, que fala 5,17. Se você quer ser um libertador, primeiro caso, orai sem cessar. Libertador que não ora, não é libertador. Você vai orar. Quando você chegar na salinha, você vai declarar, chamar os anjos do Senhor que vem estar naquela sala. Você vai cobrir aquela sala de oração antes de ir. Você já fez um jejum, você já orou antes de sair de casa, você já entregou a tua casa em oração, você já mapeou a sua casa antes de ir, você já saiu de casa debaixo de cobertura de oração, você já chegou lá na salinha, você já orou, você já pediu ao Senhor essa cobertura do sangue dele, você agora vai orar, entregar a vida, aquela vida na oração, e agora você começa a orar, amarrando os demônios, proibindo a manifestação da pessoa, proíbe o diabo de manifestar, mas mesmo assim, às vezes ele vai manifestar, você amarra os demônios, mas às vezes ele vem, mesmo amarrado, ele vem. Se você não gosta de orar, então pula fora, você não é libertador. Porque quem não gosta de orar não vai dar certo para ser libertador. Porque você tem que orar, porque é assim que Deus vai te dar, te revelar situações da vida daquela pessoa. É através da oração. É que Deus vai abrir o leque espiritual, vai te revelar e vai trazer o que está na vida daquela pessoa. Então, libertação é uma vida de intimidade com Deus. Agora, abra a tua Bíblia aí em 2 Timóteo 2,15. Você deve conhecer a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo. Então, não vai dar certo você ser libertador. Vamos lá. Procura se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, não vai dar certo como libertador. Por quê? Você tem que ter lido a Bíblia pelo menos 2 vezes, a Bíblia toda. Porque quando o capeta manifesta, não dá para você correr e procurar o versículo para repreender aquele demônio. Ele tem que estar na tua mente. Salmo 91. Você tem que ter decorado. Porque ele colocará os anjos do Senhor a teu respeito para que te guarde todos os teus caminhos. Pisará o leão e o áspero, calcarás aos pés do filho do leão e da serpente, porque tão encarecidamente me amou, porque eu o levarei, poloei em alto, firme e seguro, porque conhecereis o meu nome. Eu contei esses dias uma experiência para Janimara. Foi a minha primeira experiência há 20 anos atrás em libertação. Foi mais ou menos 20 anos atrás, quando eu comecei com libertação. Eu mostrei até a Janimara a pessoa, quem foi. A pessoa não me contou a história toda. Era eu e uma outra pessoa e fomos fazer essa libertação. Quando você for fazer a libertação,
que hoje em dia a gente tem aquele questionário, mapeamento, e a pessoa preenche aquilo. Nesse tempo não tinha isso, tá? A pessoa ia contando a história dela. 20 anos atrás, no tempo do Guaraná de rolha, não tinha isso. Então ela contou algumas situações da vida dela. Começamos a fazer a libertação. E a pessoa falou assim: não me deixa bolar. Eu não sabia nem o que que era isso. E a pessoa manifestou. E quando ela manifestou, esse pretinho do olho da gente, aquilo foi lá para cima, só ficou o branco do olho. E aí veio 1, 2, 3, 50, 90, não sei lá quantos demônios, e aí tirou a mente da pessoa. Isso era por volta de umas 5, 6 horas. Já eram 11 horas da noite, a gente não conseguia tirar. E a gente tomou uma surra de diabo. E nessa surra de diabo, eu tive que recorrer a 2 pastores, porque não dava. Foi uma experiência horrível. E aí, numa dessas situações, eu peguei ia e voltava, eu peguei uma canequinha de água e apresentei o Senhor aquela água e pedi ao Senhor que colocasse unção naquela água. E quando eu retornei ao quarto onde a gente estava e dei a água, quando a pessoa colocou a caneca na boca, ela jogou a água em cima de mim e aquela água queimou a boca de fazer uma bolha d'água, da unção que eu tinha pedido ao Senhor que colocasse unção naquela água. E ela jogou a caneca em cima de mim, me amaldiçoou, meus filhos, que eram pequenos na época, dizendo que ia matá-los. E aí chegou um pastor, um dos pastores que eu liguei. E esse pastor chegou, foi uma experiência tremenda. Ele chegou, era um homem baixinho, acho que menor do que eu não sei se todos conhecem a Sarita, que presta a internet para gente, o- a plataforma. Ele era magrinho, ele puxou uma cadeira, sentou, calmo, e ele começou a falar manso. E ele falava para a pessoa: eu quero que você me diga quem foi contigo para o deserto e te levou e te confrontou. Se és filho de Deus, mande que essas pedras, filho, virem pão. Diga o nome. Só isso. E Satanás tinha que declarar o nome de Jesus. E o diabo, pum, saía. Quem foi com você no alto do pináculo e disse se ele era realmente o Filho de Deus, pule daqui, diga o nome dele. E aquela pessoa manifestada teve que dizer. E aí, pum, mais um pouco de demônio. Isso não teve sai, não teve legião, não teve fulano de tal, não teve ciclano de tal. Foi isso. Irmãos, a situação era tão grave que o teto da casa andava os cavalos no teto da casa. Todos as entidades do terreiro onde estavam enterrados
o coto umbilical da pessoa, que não era nesse estado que nós estávamos, era em outro estado, todas as entidades vieram e incorporaram nessa pessoa. Era nesse nível de libertação. E esse homem, em 15 minutos, fez a libertação dessa pessoa. Uma surra que nós levamos em 5 horas. E ali, para mim, foi um aprendizado. Foi a primeira libertação e a primeira surra que eu levei. Então, eu vou falar para vocês, eu me apaixonei por libertação naquele dia. Porque é fácil você fazer libertação quando a pessoa é crente. Ele era crente também. Era uma pessoa de Deus, mas ele tinha um histórico. E é esse histórico que vai te levar a você ver uma vida transformada. É isso que é gratificante. É você ver o que Deus faz através de uma vida. Isso é maravilhoso. Saber que você é instrumento e que Deus vai te usar para limpar uma vida que foi cerceada por um parente que cuidou do umbigo de um bebê e que pegou um pedaço daquele umbigo, daquele corpo umbilical e levou para dentro de um terreiro. E isso amarrava aquela vida. Então, são histórias que vocês vão ouvir e saber que aquela vida está presa na mão do diabo por causa, eu não sei se foi maldade, eu não sei se foi uma transferência, eu não sei qual foi a intenção, mas tem sempre uma história por trás de uma libertação. Mas vocês vão ouvir história, vocês vão aprender situações, mas se você não gostar daquilo que Deus tem preparado, do seu chamado, e se dedicar em oração e leitura da palavra, esse não é o teu chamado. Teu chamado vai ser louvor, teu chamado vai ser cuidar da cantina, servir os irmãos com alimento, mas não vai ser libertação, vai ser qualquer outra coisa, menos o chamado para um libertador. E aí eu vou falar uma palavra aqui em 1 João, anota esse versículo também, 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Então, quando você declara isso sobre uma pessoa que quer libertação, você destrói toda a fortaleza maligna. Porque o Senhor, em Lucas 10, versículo 19, ele vai declarar que ele te deu autoridade para você pisar em serpente, em escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vai te causar dano nenhum. Você lembra de Paulo, quando Paulo chega e ele vai acender uma fogueira. A primeira coisa que aparece é uma serpente. Todo o teu ministério, saiba que o diabo sempre vai tentar se levantar para te parar.
ele vai tentar te parar com confusão, com fofoca, tentando trazer intriga, tentando defraudar a tua moral, tentando usurpar a tua unção, tentando te rebaixar usando pessoa invejosa, tentando dizer que não é Deus que te usa, tentando levantar ciúme, tentando levantar contenda, tentando defraudar o teu chamado, tentando dizer que a tua unção, o propósito que Deus tem na tua vida não vai se cumprir, a palavra que Deus te usa não é Deus. Tudo que você colocar a tua mão não prospera, que não é Deus, que tudo. E eu vou falar. O diabo veio com um propósito: parar o teu chamado. O dom, eu botei esses dias lá. O dom quem dá é Deus. Mas a unção, Deus só vai dar para quem tem propósito específico. Se o propósito que Deus tem na tua vida é como um libertador, você vai ter que vencer vários obstáculos. Se o propósito que Deus tem na tua vida é te levar a ministrar a palavra, e Ele vai te usar com uma palavra de sabedoria, de entendimento, e através da palavra, Ele vai te usar para cura, sinais e prodígios. O diabo vai se levantar dizendo que você não prega, que você é uma mentira, que a tua palavra é vazia. Sempre Satanás vai levantar alguém para isso. Se o propósito que Deus tem contigo é trazer multidões e alimentar multidões, Satanás sempre vai levantar alguém dizendo: você é vazia, você não traz ninguém, o teu ministério é mesquinho, o teu ministério está parado. Porque se ele colocar isso na tua mente, você começa a parar e dizer: Senhor, tu não me chamou. Senhor, nada na minha vida flui. E você começa a acreditar nas mentiras que Satanás está colocando na tua mente. Porque esse é o propósito dele: te defraudar, te paralisar e fazer com que você não avance. Porque ele não tem mais jeito. Ele não vai conseguir mais nada. Não tem escapatória para o diabo. Mas eu e você temos promessa. E o diabo não tem mais nada. Então não deixe que Satanás paralise aquilo que ele tem na tua vida. Principalmente se o teu chamado é dentro de libertação. Não deixe que ele pare. Apocalipse 12:11 vai falar assim: porque esse, vou abrir aqui. Porque este, se eu for abrir tudo, vai passar da hora, hein? 12:11. Porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, você vai vencer a batalha é pelo sangue de Jesus. Nós vamos chegar entrando pelos portais, é pelo sangue. Não é pela minha força ou pela tua força, mas é pelo sangue sobre a minha e a tua vida. Nós vamos vencer
porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principado, potestade, dominadores. Quando a gente fala que é contra principados, porque é um príncipe das trevas, assim como Miguel é um anjo das hostes espirituais de hierarquia de um príncipe, tem também um príncipe das trevas. Então, principado é um príncipe do capeta. Príncipe potestades também ele cerca regiões, príncipe de nações, dominadores, ele domina territórios, nações. Então você não está só guerreando com demônio boy, pombagira, Zé Pilintra, Exu Caveira, Exu do Lodo, Exu Morcego. Não. Você está dominando, guerreando com dominadores. Não é qualquer coisa. Mas você não vai com a força do seu braço. Você está indo no nome de Jesus. Então, quando você chegar lá em Apocalipse, quando você vai chegar, entrar na eternidade, você entra porque nós vamos dar o testemunho, porque nós não amamos a nossa vida. Nós demos o testemunho mesmo na morte. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos entrar naquele lugar, porque ainda que viemos perder a nossa vida, nós perdemos por amor a Cristo. Nós abrimos mão de nós mesmos para viver o Evangelho de Cristo, para viver a vida de Cristo em nós. É isso que é a vida de um libertador. Eu abro mão de viver o meu eu, mas eu quero viver Cristo. Então, você não vai viver as tuas vontades. Você vai viver a vontade de Cristo. Você vai ser limpo pela palavra diariamente. 2 Timóteo 3,16. Eu esqueci a figurinha. Amanhã eu boto a figurinha, eu até baixei. E Jesus aproximou-se, dizendo em Mateus 28:18, limpando pela palavra, que é a água do Espírito, que você tem que se lavar diariamente. Diariamente, você tem que ler a palavra. Não é ler final de semana. Não é ler o dia que teu pastor lê. Diariamente você tem que estar na leitura da palavra. Você precisa estar plantado numa igreja local. O libertador tem que estar debaixo de uma autoridade. Se você não está plantado numa igreja local, você tem que ter uma cobertura. Nós temos uma cobertura apostólica, que é o apóstolo Éder. Se você não tem uma igreja local, você tem que ter uma cobertura apostólica. Primeiro, Hebreus 10:25. Não, você não pode deixar de congregar, como de costume, como de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto antes. Vedes que o dia se aproxima. Depois você anota, 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Se você não congrega,
Se você não tem uma autoridade sobre a tua vida, como um apóstolo, como alguém que te admoeste, como alguém que te ensine, como alguém que seja autoridade sobre a tua vida, como alguém que venha te cobrir em oração, você está em desobediência. Como que você está ligado ao reino de Deus se você é desobediente às leis de Deus? E aí eu vou te dar um versículo. Rebeldia é como pecado de feitiçaria. Se você não tem uma cobertura espiritual, se você não serve em igreja nenhuma, mas você está, mas eu sou um libertador, eu sou um pastor, eu sou um diácono, eu sou um presbítero, eu sou um apóstolo, eu sou um bispo, mas eu não estou ligada a igreja nenhuma. Então eu vou te dizer uma coisa: você é um rebelde. Se você é um rebelde, você não passa de um feiticeiro, porque você não está ligado a nada. Então você é um feiticeiro gospel. Me desculpe, mas essa é a realidade. É a palavra que diz isso. Porque não pode um galho andar fora da videira. Não pode um dedo servir o corpo, mas ele anda sozinho. O corpo tem muitos membros, mas ele é ligado ao corpo. Seja um corpo apostólico ou seja um corpo pastoral. Ou você está debaixo de um pastor, que é autoridade sobre a tua vida, ou você está debaixo de um corpo apostólico. Mas você não é um membro sem corpo, ainda que você tenha uma unção na sua cabeça. Então, você é um feiticeiro gospel, porque um corpo, um dedo não anda sozinho. Você precisa, anota aí, porque já são 10:07. Romanos 13:1. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quem não está submisso, sem submissão, quebra princípios e será acusado pelo diabo. Você precisa estar submisso a autoridades civis e eclesiásticas. Toda alma precisa ser sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha a ser de Deus. As autoridades já foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A pessoa emocionalmente saudável, ela tem maturidade. Colossenses 4:12, Provérbio 3:21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e bom siso. Então, a 1 Coríntios 13:11 fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino, que eram próprias de menino. Então, quando eu cresço em maturidade, eu posso instruir outras pessoas, porque eu sou maduro para instruir pessoas e fazer pessoas crescer. Mas se eu ajo como um menino, eu não posso levar pessoas a crescer, porque eu sou imaturo espiritualmente. Eu só posso levar pessoas a crescimento espiritual
se eu tenho maturidade espiritual. A obra de Deus não é feita com imaturo. Uma criança não é colocada no altar, salvo Josias, que com 8 anos começou a reinar. O texto diz que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. A palavra de Deus fala, mas ele tinha maturidade e reinou conforme o seu pai Davi. Davi era o pai dele? Não. Mas ele viu tudo que Davi fez. Ou seja, eu olhei para um homem segundo o coração de Deus e eu destruí os postes ídolos que o pai dele tinha levantado. E a avó dele também tinha levantado. E o Senhor levantou Josias com 8 anos para derrubar as obras do diabo. Mas a 1 Coríntios 13:11, ele fala, o imaturo, ele não pode levantar outras pessoas, porque ele não tem maturidade. Então, Deus precisa levantar libertadores emocionalmente saudável para fluir, para ensinar e desbloquear pessoas que estão dentro de trauma, dentro de orfandade. Porque se ele é emocionalmente instável, ele não vai tirar pessoas da orfandade, porque ele é um órfão, ele é inseguro, ele é instável. Então, isso atrapalha a caminhada, porque ele é imaturo. Ele não leva a obra de Deus com maturidade, para que aquela pessoa que precisa crescer, ela não aprende a crescer, porque ele é inconstante. Uma hora ele tem uma caminhada, daqui a pouco ele tem outra. Uma hora ele leva com rigor, daqui a pouco ele está deprimido, depressivo. Ah, não quero mais. Ah, não vou mais fazer isso. Ah, hoje eu não vou. Ah, eu não quero. Ah, eu tô triste. Não. A obra de Deus, ele não quer saber se tu tá triste, se tu tá com gripe, se tu tá abatido. É obra. E tu vai, independente do teu problema. Tu vai. Ah, eu tô com cólica. Tu vai. Eu tô com dor de barriga. Tu vai. Tem essa não, irmão. Meu pai morreu. Tu vai. Meu filho morreu. Vai também. Não é você. É Deus que opera através de você. Não é a tua vontade. É a vontade de Deus em você. É você morrer no teu eu. E que Cristo venha prevalecer em você. Então, se você é órfão, se você é menino, você não está pronto ainda. Espera você crescer, que ainda não é a tua hora. Você tem que estar saudável. Espera o tempo da maturidade. Digo, pois, àqueles que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas quando ele está sob o tutor e os curadores, até o
tempo predeterminado pelo Pai, assim também vós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Gálatas 4, de 1 a 3. Quando o herdeiro é um menino, de que adianta o Senhor derramar os dons e o propósito e a unção, se você não é diferente do escravo que está no Egito? Você não sabe usar. Você vai jogar tudo fora, porque você é menino. Só vai dar valor aos dons, ao propósito, ao chamado, à unção, quando você tem maturidade espiritual para saber que aquilo é ouro na tua vida. Quantas pessoas com os dons, com a unção, no bar bebendo, ou com cigarro na mão, ou saindo do altar e indo para o motel, na prostituição, mentindo, enganando, fofocando, cheirando, se prostituindo, adulterando, fazendo caixa dois. Para que o dom? Para que a unção? Se tu tá com a unção, com o dom de Deus, desviado, servindo Satanás, precisa de dom? Para servir Satanás, tu fica do jeito que tá no mundo. Tu é batizado com o Espírito Santo, adulterando, traindo o marido, saindo da igreja e se deitando com outro homem que não é teu marido, se deitando com outra mulher que não é tua esposa. Tu não precisa de dom. Tu não precisa de unção. Cheirando cocaína, bebendo, fumando, profetizando, se deitando com homem sem casar. Tu precisa de dom? Tu não precisa. Você age como o quê? Como imaturo ou como um tolo? Então, não precisa. É isso que o Senhor está falando. O dom, propósito, o chamado é para quem tem maturidade. Se você tem maturidade para o teu chamado como libertador, a seara é grande. Poucos são os ceifeiros que querem verdadeiramente seguir esse chamado. 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Quem ainda não consegue se santificar, então é melhor não entrar em libertação, principalmente como libertador. Porque a palavra de Deus nos fala: sede santo, como o Senhor é santo. Separado, nós já falamos isso. Santo, santidade, quer falar sobre separação. Então, separação é prostituição, masturbação, filme erótico. E para os casados, se abster das relações impuras, para que o diabo não encontre brecha. 1 Tessalonicenses 4:3. Se você é casado
e não faz sexo com a tua esposa, é tão pecado como aquele que não é casado e está no pecado, fazendo sexo na promiscuidade. Você é casado e não faz sexo, tu está pecando igualzinho. Deve ter um bom testemunho, inclusive nas finanças. Primeira Timóteo 3,7. Se você não tem testemunho financeiro, tem pecado. Não entra para a libertação. 1 Timóteo 3,7. Pelo contrário, é necessário que tenha um bom testemunho, principalmente para os de fora, fim de que não, para que não caia no opróbrio, no laço do diabo. Quem está cheio de dívida começa a se controlar e pagar para que o acusador não venha te envergonhar na libertação. Se você é um bom comprador, compra muito, mas é mal pagador, começa a pagar suas dívidas, porque o diabo vai te acusar. Hein? Já ter passado por libertação e cura interior. Não entra para ser libertador. Se você não passou por cura interior e por libertação. Os dois andam juntos. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendo vencido aos falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E é a vontade de Deus para a vossa santificação. Não vos absteis da prostituição, para a vossa santificação, para que vos abstais da prostituição. 1 Tessalonicenses 5:23. Ter passado pela própria libertação pessoal e cura também. Se você quer ser libertador, passe pela sua libertação também. Se você não passou por libertação, não tente libertar ninguém, porque o diabo vai manifestar e vai falar: nem você foi liberto, como é que tu quer libertar? Quer me libertar? Está atento para não cair no orgulho. Você não é ninguém. Você é instrumento de Deus. Não pense que você é o 01, não. Você não é nada. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 2 Coríntios 5,11. Romano 12,16. Filipenses 2, 2 do 1 ao 11. Sem mim nada podeis fazer. Devolver para Deus a honra e a glória. Sempre ser humilde, mesmo sendo Deus. Ele não usurpou de ser igual a Deus. O orgulho e a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito leva à queda. Então, vou te avisar: se você é orgulhoso e se acha o dono da bola e no parquinho, saiba que o próximo passo teu é a queda. Tu não é nada, tu é dependente de Deus. Que aí tá aí, ó, 1 Pedro 5,11. Precisa de um coração perdoador. Mateus 18:21. Então Pedro aproximou-se e perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim e eu tenho que perdoar? E o Senhor falou: bonitão, 7 vezes. Senhor, 7 vezes para a vida toda? Jesus falou: não, por dia. Marcos 11, 25 e 26. Hebreus 12, 15. Não pode ter raiz de amargura. Se tem dificuldade de perdoar,
precisa passar por essa experiência e sair da ofensa mais rápido possível, sair da cadeira de justiceiro. Você não é o justiceiro, não é o dono da verdade. Ou tu sai da cadeira de justiceiro, ou papai vai dar uma lambada no teu couro. Vamos lá. É aconselhável, fugiu, é aconselhável que você tenha uma família bem resolvida. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e pior do que os descrentes. Tito 1, do 6 ao 9. Nem todos vão ter aquela família linda do comercial da Quality, mas é necessário que você esteja apresentando a tua família todo dia ao Senhor. A minha família não é perfeita, mas todo dia eu estou orando. Meus filhos não são perfeitos, mas todo dia eu declaro eles no altar. A minha mãe não é perfeita, mas eu declaro a minha mãe a perfeição dela. Eu posso ensinar ela 200 vezes. Um dia ela vai entender. Nem eu sou perfeita, eu não sou perfeita, eu estou prosseguindo, caminhando e prosseguindo aquilo que Deus chamou. Uma hora eu vou ser. Devem entender bem a essência triunitária do ser humano: corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo, que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemos a toda impureza, tanto na carne quanto no espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. E aí a gente sabe que quando morrermos, o nosso espírito volta a Jesus, volta a Deus, porque foi o Ruach, espírito, sopro, Ruach. A carne é pó, do pó voltará. A nossa alma, nós temos que convertê-la. Você tem que converter a tua alma. Eu tenho que converter a minha. Alma é sentimento, emoção, paciência, benignidade, bondade, perseverança, fé. Isso são os frutos do Espírito que nós temos que dar para o Senhor. A nossa alma, nós temos que trabalhar ela. É onde nós vamos colocar o ouro, a prata, as pedras preciosas. A nossa alma vai ser lançada no fogo. E quando ela for lançada no fogo, se nós não convertermos a nossa alma, ela vai queimar. E se ela queimar, e quando ela passar pelo fogo, se não sobrar nada, tem um dito falar uma coisa: nós não vamos ser salvos. Então, todos nós vamos passar pelo fogo. Tenho que dar essa notícia para vocês. Não sei se vocês sabiam disso, mas nós vamos passar pelo fogo. Se ninguém falou isso, eu estou falando isso para você hoje. Nós vamos passar, tá? Esse fogo são as nossas obras. Se ela for palha, feno e madeira, você vai queimar, não vai sobrar nada. Mas se ela for ouro, prata, pedras preciosas, se você gerou algo para Deus, bonitinho,
Você tem algo na tua alma que foi gerado na obediência. É isso que vai subir. É as tuas pedras na coroa. Lembra daquele texto? Naquele grande dia, você receberá uma coroa com o teu nome escrito, bonitinho. É esse, é o galardão, é isso. Aí você sobe bonitinho, é a tua alma. Show, show. Então, é isso que vai subir. Então, eu quero apresentar para você. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, amado tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto na carne quanto no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Espírito. Então, o nosso espírito, o nome é pneuma, o espírito humano. A contaminação do seu espírito é o furor. Então, no seu espírito, você vai tirar, porque vai sair isso, vai voltar para Deus. Então, essa contaminação, que é o ruach que o Senhor soprou, vai sair. A tua alma, aonde está os traumas, a amargura, a cobiça, o engano, você trabalhou a tua alma, você purificou, tirou o trauma, tirou o medo, tirou o orgulho, tirou a avareza, tirou o engano, você foi purificado, você limpou, você tratou, você se libertou, você perdoou, você está limpo. Você agora passou no fogo, você foi transformado. O teu corpo, você não tem mais imoralidade. Ele está na terra, mas você foi transformado. Pode ficar aí o pozinho. Você conseguiu ser liberto. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você conseguiu ter o galardão que tanto o Senhor falava. Você não teve mais vício, você não teve bebedice, você não se prostituiu, você verdadeiramente viveu o caráter de Cristo em você. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo, que tanto você buscou em Efésios 5:18. Agora você não se embriaga com vinho, com o qual trazia dissolução, mas você se embriaga do Espírito Santo. Atos 1:8, 2:4, 19, 1:6. É o ideal para ter evidência dos dons. Primeiro você buscou o discernimento do Espírito. Aí você começa agora. Buscai os dons do Espírito Santo, especialmente com discernimento. 1 Coríntios 12:31. Entretanto, buscai com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Provérbio 24:3, Salmo 139, 99, 1 Coríntios 2, 14, 16. Ouvir, discernir quem está falando, se é o Espírito Santo ou o diabo. Lembrando que nem sempre a voz mansa que me chamou era o velho homem lá do mundo ou era o Senhor. Porque quando o profeta velho falou para o moço, o caminho foi de morte. Presta atenção no que a Escritura te ensina.
O profeta velho levou o moço a errar. Preste atenção qual profeta tu está ouvindo. Qual ensinamento tu está seguindo? Quem está falando a teu ouvido? Qual o som que você está ouvindo? O apóstolo Éder fala muito isso. Cuidado com o som que chega ao teu ouvido. Ter sensibilidade para ouvir a instrução do Espírito Santo. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não deis ouvidos, porque não são de Deus. Você tem 2 ouvidos. Penere aquilo que você ouve. 1 Tessalonicenses 5,19, Efésios 4,30, Gálatas 5,16. As pautas vão te dar direções, mas o discernimento, quem vai te dar é o Espírito Santo. Para isso, você tem que ter intimidade com Ele. Se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, a pauta na libertação não passa de uma reza. Quem vai te instruir na libertação é o Espírito Santo. Senão, você não sabe libertar ninguém. Você depende do Espírito Santo falar com você. Você deve conduzir pessoas a renunciar a Satanás e a se desconectar do passado. Isaías 48, a parte B. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que te é útil e te guia pelo caminho em que tu deves andar. Lucas 10, 19. Apocalipse 12, 11. 1 João 3, 8. Tirar pessoas do direcionamento espiritual, dos lugares que Satanás ainda está prendendo. Você tem que saber como tirar essas pessoas de estrutura que Satanás está prendendo elas, tirar de lugares onde Satanás está colocando em cativeiro de alma, estruturas malignas, aonde elas ainda estão amordaçadas através de áreas sentimentais. E para isso, você é dependente do Espírito Santo. Evitar sempre a manipulação e o controle por abuso de autoridade. Efésios 6, 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como em vosso, que está nos céus, para com ele não há acepção de pessoas. 1 Pedro 5, 2, 3, Mateus 20, 25 a 27 e Salmos 119 a 134. Esse território, amado, é favorito de Jezebel. Esse é um trabalho que você tem que ter muito discernimento. Por quê? O libertador é uma pessoa que traz uma influência muito grande no libertado. E o libertado, ele sente
dependente do libertador. E se o libertador não é liberto, ele começa a manipular aquela pessoa. Porque se ele tem uma dependência emocional, se ele é uma pessoa carente emocionalmente, ele começa a ser uma presa fácil para o libertador. E aí, todas as vezes que a pessoa vai comprar alguma coisa, ele liga para o libertador. Todas as vezes que ele tem um problema com o esposo, ele liga para o libertador. E aí, o libertador passa a ser um manipulador emocional, e esse é um território para Jezebel atuar. Então, ao invés dele ser um libertador, ele passa a ser uma Jezebel espiritual. Aí ele começa a entregar visão que não existe, ele entrega profecia que não existe, ele entrega revelação que não existe. Por quê? Ele começa a ser um libertador carnal. Então, se o libertador não é uma pessoa equilibrada e liberta, ele começa a ser usado por Satanás. Porque é um terreno fértil na mente. É por isso que você, libertador, precisa de uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de jejum, uma vida pautada de equilíbrio. O libertador que não é curado de alma, o libertador que não tem uma vida pautada com o Senhor, não tem uma vida equilibrada, ele é um terreno fértil para Satanás usar. Libertador precisa ter uma vida no alinhamento com o Senhor, para ele ser instrumento na mão de Deus, não ser ofício do diabo. Eu acho que eu estou bem clara, eu estou sendo bem sucinta. O que é libertação e o que é um chamado para libertação. Porque se ao invés de você ser libertador e trabalhar com libertação, sendo instrumento na mão de Deus, você vai ser ofício de Jezabel dentro da igreja. E a obra que Deus tem linda na tua mão vai ser palha, feno e madeira, e tu vai para o inferno. Aí a escolha é tua. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir o diabo. É opcional. Eu escolhi, a escolha foi minha. Eu escolhi agradar a Deus. Eu escolhi. Eu escolhi santidade. Eu escolhi o meu Pai. É árduo? É, mas eu escolhi meu Pai. Agora, cada um tem a tua escolha. Eu sei que você pode ter instrumento de manipulação, mas eu não quero isso para minha vida. Nunca. Eu não quero isso. A escolha é de vocês. Vocês vão daqui para frente trabalhar em vidas. Cada um vai ter o seu direito de escolha. Eu escolhi amar a Deus sobre todas as coisas. Continuando.
Evita ser perfeita. Eu não sou perfeita. Eu erro, eu tenho defeitos, mas eu desço todo dia diante de Deus e peço, Senhor, que me conserte. E todo dia eu falo, Senhor, eu me apresento diante de Ti, diante do Teu tribunal. E se eu estou errada nas minhas decisões, eu peço que o Senhor me conserte, porque eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno. Pode me consertar. E na mesma autoridade que eu sou usada, eu quero que tu desça com o profeta e me corrija, porque eu também quero ser corrigida. Evite o perfeccionismo. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 6, 31, 34, Salmo 119, 96, 1 Pedro 5, 7, Filipenses 4, 6. Sabei dividir tarefas, pedir ajuda aos intercessores, pois sempre tudo não está sempre sobre uma pessoa. Saber exortar. Você, além de você se apresentar e falar, Senhor, pode trazer vaso, mas você tem que saber também exortar. Porque quando você exorta e é exortado, você cresce. 1 Tessalonicenses 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocracia. E não, embolou. Entendeu? Como também estás para. Seja recíproco. Não vai. Como também estás fazendo. Aquilo que você planta, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Da mesma forma que você semeia, você vai colher. 1 Timóteo 5, 21, 2 Coríntios 13, 11. Na hora da exortação, você exorta com graça, a pessoa vai estar entendendo, mas se ela está errando e continua errando, e ela entende que está errando, 90% é erro dela. O caráter não quer ser transformado, ser mudado. Você já chamou atenção, você corrigiu, e ela não quer conserto, não quer mudança. Você chamou atenção, fulano, ó, isso não está certo. Você está errando. Eu estou falando para você que isso não está certo. Você lá na frente, você vai colher as consequências disso. A pessoa não quer se endireitar e ela faz parte da sua equipe e você sabe que isso vai trazer consequências para a sua equipe. Você vai falar assim, filhinha, vamos fazer um negócio? Você vai, tira um tempo de oração. Quando você achar que você está pronta para voltar, você volta. Mas no momento, eu não estou pronta para caminhar contigo. Não traga problema para a sua equipe para andar com o menino, porque aí você vai trazer problemas para a sua equipe de libertação, porque a pessoa não quer um posicionamento. Você já chamou atenção, você já trouxe um posicionamento, já exortou, a pessoa não quer conserto, não quer se endireitar.
Então, não tente andar com quem não quer um posicionamento. Mas, se é algo que está estabelecido no mundo espiritual e você tem que remir o sangue de que foi assassinato, alguma coisa, faça aquela remissão, conclua aquilo que foi determinado na libertação, conclua o processo, termina o processo, e aí você deixa a pessoa um tempo para ela conversar com Deus e crescer, mas conclua o processo. Não deixa nada inacabado. Termina o negócio primeiro e depois você deixa a pessoa ter um tempo com Deus. Mas conversa com a pessoa, mas recolha tudo que tinha que recolher no mundo espiritual. Trabalhe com unidade, senta, conversa, explica, para depois deixar a pessoa entender que o processo dela é crescimento. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave que as pessoas vivam em união. Mateus 18, 20. Romanos 12, 4, 5 e o 16. Primeira Coríntios 12, 12. Já vai acabar, pastora, você já vai orar. Tenha sempre sabedoria, que a medida é uma postura, já está acabando. E não permita dependência emocional. Você vai ser líder com maturidade. Então, você não permita que você seja um líder imaturo. Então, você não permita que os seus liderados sejam dependentes emocionalmente com você. Você vai ter uma equipe madura caminhando contigo. Amém? Alguma pergunta que a pastora Luciene vai orar, em nome de Jesus. Podem perguntar. Eu sei que eu passei do horário. Diga, povo de Deus. Alguém tem Pastora, alguma a pastora pergunta? Luciana não está aqui, não. Ela estava aí mandando recado. Pastora Toma, pede Luciene, para pode ela entrar. entrar. Pede para ela entrar. Pastora Luciene, entra. Vou orar, vou orar. Alguém teve alguma dúvida? Eu acho que não, né? Vocês se calaram. Mas vamos, eu vou orar, entregar essa aula diante de Deus. E eu acho que vocês entenderam o que é a vida de um libertador, o que é um chamado, que libertação, e a vida de um libertador é um chamado, é um propósito e é uma. É, é, deixa eu botar aqui, não abra a cama. Só não abra.
é um propósito, é uma separação. E aqueles que têm chamado, têm propósito, é, você, você, quem te recompensa é o Senhor, primeiro. E segundo, é saber que todas as vezes que você vê a transformação do que o Senhor faz na vida da pessoa, vale a pena todo investimento, todo jejum, todo processo que você passou, todo afronta do diabo, tudo que você viveu pelaquela vida valeu a pena. Depois você vê aquilo que os frutos que a pessoa deu através da caminhada dela. Então, valeu a pena. Valeu a pena. Mas eu vou orar. Eterno Deus e Pai, eu te louvo, te glorifico, Pai, porque tu és um Pai zeloso, tu és longânimo, Paizinho, tardio irás. Pai, como eu tenho falado, libertação não é só, Senhor, trazer uma pauta, é transformar, Senhor, aquele diamante bruto, mas ser lapidado e trazer o brilho do Espírito Santo naquela pedra. É trazer, Senhor, o teu mover, o teu sobrenatural. É trazer aquela vida diante de ti. E ela vem das esferas. Quando o diamante ele é colocado diante, Pai, de de um pêndulo, ele brilha, Senhor, em volta. A sua expiação sobre a vida, Senhor, de alguém, quando ele é transformado, quando ele é lapidado, ele é lavado por fogo e passa, Senhor, a forja, o que é o tratamento, o que é ser moldado na mão do olheiro. O olheiro pega o vaso e ele trabalha nas rachaduras, tirando a imperfeição, tirando as pedrinhas. Senhor, e se tiver ainda uma areia, ele quebra o vaso e faz o vaso de novo, até que o vaso esteja perfeito. E aí, Senhor, ele volta novamente à roca. Ele molha com as lágrimas. Quando o vaso não tem nenhuma rachadura, aí é o tempo dele levar ao forno. Senhor, aquele calor, Senhor, é aquecido 7 vezes. Quanto mais o ouro é aquecido no forno, 7 vezes mais é a purificação do ouro. Agora, o ouro está puro, Senhor. Agora, não tem mais imperfeição. Ele está pronto para brilhar. O ouro é polido, o diamante é polido. E agora, Senhor, o teu Espírito Santo é jorrado sobre essa vida. Nada que venha, a afronta, a perseguição, a humilhação, as dores, não tira da tua presença. Ouvimos agora a palavra de Paulo. Eu sei o que é passar dor, o que é passar fome, o que é passar frio,
mas nada vai me afastar do teu amor, Pai. Quando Paulo fala isso, ele sabia tudo que ele já tinha passado, mas ele conhecia agora o teu amor. Isso é a vida do libertador. Quando ele chega a esse nível, ele sabe o que é morrer para ele e viver para Cristo. Pai, ensina os teus filhos a viver para ti, a fluir, a ter o mesmo que Nicodemos foi para a madrugada te procurar e encontrar quando ele te chamou. Rabi, me ensina o que é nascer de novo. Eu não quero nascer só da água e do Espírito. Eu quero ter o que tu tem, Rabi. Eu já li a tua Torá, mas eu quero ter a tua essência. Que os teus filhos hoje, Pai, possam ter a tua experiência pela madrugada e sentir a tua essência. Pai, eu devolvo para ti essa aula. Eu entrego tudo que tu me ensinou e que teus filhos possam receber a porção dobrada do teu Espírito. Eu louvo e te agradeço por tudo, pela tua mão sobre cada vida que ficou até o final e aqueles que vão ouvir essa aula gravada. Muito obrigada por tudo, no nome e no sangue de Jesus. Muito obrigada, gente. Eu agradeço por vocês até essa hora. Muito obrigada, Sarita e Rogério. Tá bom? Shalom, shalom. Boa noite a todos. Shalom.